Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o Quer Fazer Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Quiçá não precisássemos de tocar nesse assunto e principalmente de não ter um dia específico para nós lembrarmos desse assunto. Mas é um assunto que está em debate, está em voga, mas deveria estar muito mais em discussão e principalmente em confluência de ideias. Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, e hoje estamos recebendo aqui a Ana Afro, que é pedagoga e é uma militante social, também principalmente nessa luta pela igualdade racial. E ela vem aqui conosco, conversar conosco justamente sobre isso, sobre a consciência negra e principalmente essa luta pela igualdade racial. Ana, muito obrigado por aceitar nosso convite e vir aqui ao Quer Fazer Entrevista. Obrigado mais uma vez, Márcio, por essa oportunidade de estarmos aqui debatendo, como você disse, esse tema tão importante e necessário. E que, quem dera, não fosse, né, nós pudéssemos estar aqui hoje para dizer que iríamos celebrar dia 20 a confraternização de todos os povos, na alegria, né, na diversão e na comemoração de mais uma data festiva para nós. Pois é, e como o dia 20 de novembro vai ser para nós brasileiros, como estamos atualmente em nosso país em termos de igualdade racial, de consciência negra, a questão das políticas sociais, temos algo a comemorar? Olha, nós estamos numa efervescência, vamos dizer assim, nós estamos num caldeirão de efervescência ainda, porque a coisa, como eu sempre digo, e eu já disse aqui na outra oportunidade, ela está assim, um combate está crescendo muito, muito fortemente no nosso país, porque o racismo é uma coisa muito enraizada, foi muito bem colocada, muito bem plantada no nosso país, e ele era muito, muito velado. E agora isso vem sendo, como ele vem sendo revelado, como ele vem sendo mostrado e combatido legalmente, oficialmente, ele está sendo, sim, muito, uma coisa que está muito efervescente. Ultimamente nós tivemos aí, nesse caso do William, né, que jornalista Wack, né, que revirou, como muitos outros temas, outros fatos ocorridos no nosso país, que vem mostrar que o racismo continua tão forte no nosso país quanto ele era há 500 anos atrás. Você acha que é um tipo de sentimento social ou de uma consciência que está velada ainda e as pessoas tendem a mudar o seu conceito ou tendem a, já que está havendo uma maior vigilância, uma maior divulgação de casos de injúria racial ou de racismo mesmo, as pessoas tendem a ficar mais caladas. Como mudar esse pensamento racista de algumas pessoas? Olha, acontecem os dois fatos, os dois efeitos, né, vamos dizer assim. Tem as pessoas que estão ficando caladas, estão pensando antes de falar, sem com isso deixar de ser racistas. Estão com medo das sanções. Estão com medo. E tem aquelas que estão realmente tomando consciência. Olha, eu não sabia que isso era um ato de preconceito e tal. Achava normal, porque a naturalização do erro, né? Como a gente costuma dizer. E que acha normal a piadinha, né, ou achar o outro inferior por causa da sua etnia, da cor da sua pele, do traço do seu cabelo, debochar do outro, achá-lo, né, feio por isso ou por aquilo, achar que ele é menor ou mais pior porque é dessa ou daquela forma. Ele não é assim. Ele está começando, tem aquele tipo de pessoas que está começando a ver a beleza de forma diferente do que aquela que nós aprendemos a vida inteira a conhecer, que é eurocêntrica, né? A beleza europeia, centrada naquela branca, de olhos claros, cabelos lisos, chamado cabelo bom, né? Como se houvesse bom e ruim no pobre, coitado do cabelo, né? Então, as pessoas estão começando a ver outro tipo de beleza e aprender a reconhecer essa beleza. E estão mudando o conceito do pensar antes de ver e de sentir também. Até porque, se você me permite esse parêntese, não é a realidade de Brasil. Nós, brasileiros, somos mestiços, somos uma raça mestiça. Nós não temos esse arquétipo do eurocentrismo, né? Nós não somos um país, né, que é o português, né, fisicamente. Nós somos um país mestiço. Então, daí, muitas vezes não entende por que ainda há tanto racismo, porque houve tanto racismo, e ainda há em dias atuais tanto racismo assim, não é?
Pois é, simplesmente por aquela questão de um querer dominar, se impor sobre o outro, por questões de domínio, de dominar, de manter o poder, de manter em suas mãos tudo o que é de melhor. Então, criou-se essa questão do racismo, da divisão por questões de raça, etnia, né? E isso facilita o domínio, sendo que a mistura de etnias, de raças, fez esse povo tão bonito que é o povo brasileiro, que todo o povo do resto do mundo admira. A beleza brasileira é única. Você vai em todos os lugares, você vê um modelo, um tipo de povo daquele jeito. Você sabe que o asiático é daquela forma, o europeu é daquela forma, o africano é africano daquela forma. Você chega no Brasil, é a mistura de todos esses povos e fez essa nação linda, mas é a nação também mais preconceituosa do planeta, eu ouso dizer. Em questão étnica, é a brasileira, por conveniência daqueles que dominavam e que ainda hoje dominam. Nós estamos vivendo uma realidade no nosso país aí que quem quer e quem tem ouvidos e olhos, ouçam e vejam. Quem está dominando nosso país? Por que estão fazendo o que estão fazendo? Para que aqueles que podem e querem continuem dominando sobre aqueles que deixam se dominar. Através do quê? Através das manipulações, através do dizer o que você é, de fazer você acreditar naquilo que eles querem, como foi feito sempre com a questão racial, com a questão social, com a questão do arquetipo, como você diz. Ah, o que é bonito é aquele que tem o arquetipo europeu. Ah, africano está doido, que povo feio, não tem inteligência. Mentira, sempre foi pregado a mentira, tantas e tantas e tantas vezes, que o povo acabou acreditando. E agora, para desconstruir isso, é muito difícil. Hoje o nosso programa está conversando com a Ana Afro, ela é pedagoga e ela é militante social, principalmente levanta a bandeira, não só levanta, como brande mesmo a bandeira da igualdade racial, luta por essa causa. É uma causa de todos nós, né? Todos somos iguais, mas infelizmente no nosso país ainda há setores da sociedade que não entendem assim. Mas a gente vê cada vez mais as denúncias chegando, a legislação sendo aplicada, e nem que seja a força, um dia, quem sabe, possamos mudar essa situação. Mas também, o dia 20 é o dia da consciência negra, né? Será também que o negro tem essa consciência da sua importância na sociedade? Ou vai se deixar subjugar, vai se deixar menosprezar? Então, daqui a pouco nós vamos continuar conversando com a Ana sobre esse assunto aqui no Quer Fazer Entrevista, que volta já. De volta com o Quer Fazer Entrevista e hoje recebendo Ana Afro, pedagoga, militante social, uma das grandes batalhadoras na questão da igualdade racial, na luta pela igualdade racial. E nós estamos tratando desse tema hoje pelo Dia Nacional da Consciência Negra, nesse dia 20 de novembro. Ana, a gente fala em igualdade racial. Isso, para mim, para você, é uma questão lógica, né? Somos todos iguais. Mas é claro, é límpido e claro que na sociedade que vivemos hoje isso não é igual. Há realmente tratamentos diferentes, imposições, uma consciência social e cultural muito grande em relação ao desprezo, né, em relação à etnia, em relação à raça. Mas, quando a gente fala em igualdade racial, é uma utopia pensarmos que teremos um pensamento de igualdade racial? Olha, Márcia, a gente usa esse termo igualdade racial para nominar. Mas, na realidade, o que a gente busca seria... Eu sempre escrevo quando a gente está em encontro, em debates, em grupos menores, trabalhando, né, estudando sobre isso, levando conhecimento e buscando para nós. Eu escrevo da seguinte forma: igualdade, e faço uma abertura, de direitos raciais. Igualdade de direito para todos os povos. Igualdade de direitos, que é o que a gente busca. Porque nós somos iguais, mas com as nossas diferenças. Somos iguais. Eu sou igual a você é igual a mim.
Mas olha quanta diferença tem entre nós. Mas isso não nos faz iguais. Entendeu? É isso que a gente quer levar ao conhecimento e à consciência das pessoas. Quando a gente fala consciência negra, mas por que consciência negra? Porque o povo só tem consciência branca, só tem consciência do branco, entre aspas, né? Do europeu, vamos dizer assim. O direito é do branco, o poder é do branco, a vantagem é do branco. Entendeu? Aí, e o negro? Onde que ele fica? Até o próprio negro, e principalmente ele, pensa assim. O negro tem que estar exatamente, eu vou entrar nessa seara, porque você deu a deixa aí que você entrou nesse assunto. Né? Como podemos ter uma sociedade tão desigual, uma sociedade de pensamento majoritário branco, e que impõe esse pensamento racista, acima de tudo, sendo que temos uma população, em sua maioria, negra? Como isso é possível? Não faltaria um engajamento maior dos negros e de outras raças para evitar e para quebrar essa corrente de um domínio de um pensamento branco? Pois é, aí é que está a questão. Domina aquele que está com o poder na mão. Quem está com o poder na mão? Seja ele o mínimo do mínimo. Ele pode ser 10, ele domina 1 milhão se ele estiver com o poder em sua mão. É o que aconteceu e que vem acontecendo no nosso país. É a tal da lavagem cerebral, é a tal da falsa democracia racial, é aquela coisa que sempre é pregada, a mentira dita várias vezes, faz com que a pessoa acredite. Foi dito para o negro a vida inteira que ele é inferior, que ele é incapaz. E isso veio desde lá, de quando sequestraram os nossos ancestrais em África e trouxeram para cá e separaram as famílias, as línguas, os povos. Para quê? Para que não se conhecessem, para que não soubessem da sua raiz, da sua história. Não sabendo, eles iam acreditar no que fosse lhes contado. E assim foi feito. Contou para eles o que quiseram. O pouco que se preservou da história foi mantido, e diga-se de passagem, nos terreiros de candomblé, que é muito discriminado hoje, intolerância religiosa está aí para todos saberem, né? Foi mantido e não divulgado por medo dessa perseguição mesmo. Então, o que o negro aprendeu? Que ele é inferior, que ele tem que ser escravo mesmo. Tanto é que a escola ensinou a vida inteira que o negro é escravo. Na escola se aprendeu o tempo todo, ensinou o tempo inteiro que o negro é escravo e que ele não é escravizado. Hoje nós já ensinamos, o negro, o africano foi escravizado. Hoje a gente usa o termo na escola escravizado, não escravo, porque o negro não nasceu escravo. O negro foi escravizado. Então ele aprende isso o tempo inteiro. E o branco europeu que dominou e que passou propositalmente, historicamente, essa mentalidade para a maioria dos negros, que acreditou nisso e viveu subjugado. E agora que estão quebrando esse conceito e quebrando essa corrente, a situação está mudando, está havendo muita libertação e está causando todo esse revés. E vai causar muito mais, mas a libertação está acontecendo. Mas é a libertação que está acontecendo, mas ainda não está no nível, por exemplo, que tivemos nas décadas de 60, 70 nos Estados Unidos, por exemplo, com líderes como Martin Luther King, como Malcolm X, né, porque os negros eles lutaram e deram a vida mesmo, jorrou o sangue negro pela luta da igualdade. Né, porque nos Estados Unidos haviam políticas públicas raciais, em que negros não poderiam frequentar o mesmo local que os brancos. Restaurantes, locais públicos, clubes, os negros não podiam frequentar. E muitos negros lutaram, dando o seu sangue mesmo, para poder mudar essa política. E hoje, nós vemos que os negros são muito respeitados nos Estados Unidos. Tanto é que quando há uma ação contra uma comunidade ou contra um indivíduo negro, a população negra, ela se rebela, ela não aceita. Vide casos recentes de assassinatos de homens negros por policiais brancos. A população vai para as ruas e manifesta, muitas vezes até de forma violenta. Talvez falta no Brasil um movimento mais engajado, mais forte e com mais vontade, como, por exemplo, nos Estados Unidos? Olha, os Estados Unidos servem assim, de parâmetro de referência para muitos negros escravizados no mundo todo, né? E também
o modelo de racismo nos Estados Unidos é bem diferente do nosso no Brasil. Certo. Porque o nosso sempre foi aquele racismo velado. Não, não existe racismo no Brasil. Até hoje a gente ouve isso, sim. Sim. É uma tristeza se ouvir isso. E lá não, lá o racismo era declarado, tanto é que o apartheid é prova disso. Sim. Né? Era política de Estado, né? Sim, uma política de Estado. Se aqui tivesse havido, se fosse assim, eu acredito que as lutas seriam muito mais engajadas, muito mais aguerridas. Apesar de que eu, Ana, acredito que o brasileiro em si, ele seja mais medroso, ele tem uma mente que, me desculpe os brasileiros, eu me coloco nesse meio, mais de colonizado. Ele tem mais medo. Ele viveu nessa sociedade que amedronta, e são poucos aqueles que têm coragem de ir para a luta, de ir em frente, porque exatamente tem medo de dar a vida. Tem medo de perder a vida. Que não tem aquela coragem que tem outros tantos quanto os que você acabou de citar. Pois é, nós citamos aqui alguns nomes, daí a gente fala dessa luta, né? Logicamente que nós não pregamos a violência, mas nós pregamos o engajamento. Não só na questão racial, na questão social, na questão econômica, na questão religiosa também, lutar pelos seus direitos. Né? Dizer para a sociedade dominante ou para os dominantes, né, que nós temos direitos e queremos esses direitos. Claro, todos nós temos nossos deveres também a cumprir, mas nós também temos nossos direitos, temos que lutar por ele, temos que brigar por ele. Né? Então, quando a gente fala nesse sentido, é nesse sentido, de entender quais são os seus direitos e lutar por ele, reivindicar esses direitos. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós continuaremos a conversar com a Ana Afro. O assunto de hoje é a igualdade racial, a questão do racismo e principalmente o Dia Nacional da Consciência Negra, nesse dia 20 de novembro. Quer fazer entrevista? Vai um rápido intervalo, voltaremos em instantes. Estamos de volta com o Quer Fazer Entrevista e hoje estamos falando sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, recebendo Ana Afro, pedagoga, militante social, e ela contribui muito, né, nos trouxe aqui, jogou luz sobre temas interessantes em relação a essa questão da luta pela igualdade racial, tirar essa venda racista que existe na sociedade brasileira, né, em que para muitos há diferenças entre pessoas em termos de etnias, de raças e outras relações como econômica, como religiosa, sendo que não há. Somos todos iguais, principalmente perante a Deus e entre nós como irmãos. Mas gostaria de falar um pouquinho sobre essa data, o Dia Nacional da Consciência Negra. Como ela surgiu, em que contexto ela surgiu? Olha, essa data ela surgiu a partir da comemoração da morte de Zumbi dos Palmares, né? Que hoje, graças a Deus, nas escolas nós trabalhamos essa data em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, porque comemorava-se 13 de maio. O que tem a ver 13 de maio com a nossa libertação, com a libertação do povo negro? A verdadeira abolição da escravatura. Nada, por quê? Como a gente já disse e dizemos sempre, quem libertou o povo negro foi o próprio povo negro. E eles quiseram tirar de nós até esse mérito da nossa libertação, da abolição. Porque quando foi assinada a Lei Áurea, já existia apenas 5% de escravizados no Brasil. E Zumbi, que foi o líder, depois de vários outros, do maior quilombo que houve no Brasil, que foi o dos Palmares, além de outros muitos, que não foi só o quilombo dos Palmares que existiu, mas muitos outros, né, porque libertaram, né, os escravizados e soltaram a sua própria sorte. E antes disso, mesmo da assinatura da Lei Áurea, já existia um fugitivo que criava os quilombos e iam para lá. Zumbi liderou por muitos anos esse quilombo dos Palmares, até que muitos já tinham sido libertados e foram para esse local. E depois disso mataram Zumbi no dia 20 de novembro e, a partir de então,
passou a se falar muito, muito, até que chegou uma época que começamos a celebrar o dia 20 de novembro como o dia do nosso verdadeiro líder revolucionário, aquele que realmente representa a luta do povo negro brasileiro pela sua libertação. E não uma princesa branca, europeia, que quis tomar esse lugar para si, que o povo, né, os dominadores, quiseram dar para ela esse título. Pois é, até certo tempo nas escolas aprendíamos que a princesa Isabel era a grande líder e a grande redentora dos escravos, e que Zumbi, né, era um bandido, era um criminoso, né? Ensinava-se na escola isso, né? Ensinava-se, infelizmente. E hoje há um grande avanço. Sim. Que mostra realmente o papel de liderança, de libertador, na verdade. Né? O grande redentor, né, foi Zumbi dos Palmares. E agora, pleno século XXI, como o negro deve tomar para si esse exemplo de Zumbi, né, e buscar os seus direitos, já que tem a legislação hoje brasileira, ela avançou muito em relação à questão de práticas de crimes e de atos raciais, né? Como que o negro deve se comportar hoje para buscar os seus direitos acima de tudo? Sobretudo, Márcia, eu sempre digo e vou repetir sempre, 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 e continuarei dizendo enquanto me for possível: conhecer. Conhecimento. É o que eu falo para os meus pequenos na sala de aula, para os meus lá em casa, em todo lugar que eu estou. Conhecimento é o que nos liberta. Povo, busque o seu conhecimento para saber dos seus direitos. A partir de conhecer o mínimo que você possa. Porque o povo não conhece o seu direito. O povo, nem a maioria do povo pobre, trabalhador, não conhece o seu direito e não busca conhecer. O povo negro também, em sua grande maioria, que é pobre e é trabalhador, não conhece o seu direito. Busca conhecer. Busca conhecer e aí você vai saber que você vai ver o quanto você tem de direito e como você pode acessar esses direitos. A partir do momento que você conhece e tem coragem, você vai alcançar. É demorado? As leis? É demorado? A lei no país não funciona. Tudo exige um sacrifício, exige um tempo, mas a partir do momento que você der o primeiro passo, você vai ver que vale a pena e que você vai ser respeitado e que você merece respeito. Você vai acessar as leis, por exemplo, da educação. Você vai alcançar. Muitos alcançaram, muitos já tiveram sucesso e você vai ver o quanto você tem de direito, tanto quanto o outro, para você e para os seus. A partir do seu exemplo, outros virão. E é assim que a gente vai evoluindo, é assim que a gente vai crescendo. Porque as pessoas se acomodam, eu não tenho direito. Que não tem direito, tem sim. Está ali, basta que você vá buscar. Ela não vem até você, não. Porque ela é estática, ela foi criada e colocada ali. Você que tem que caminhar até ela. Muitas vezes outra pessoa vai te indicar, vai te ajudar, vai te dizer, existe. Está lá, vá buscar. Eu te ajudo, eu te indico, eu sou a seta. Mas você que tem que caminhar e chegar lá. E muitas vezes as pessoas se acomodam, porque acostumaram naquela ideia de que não tem jeito. Tem jeito sim. Temos que começar a buscar esse jeito, porque ele está aí. Não é muito fácil, mas também não é impossível. Tanto basta a gente começar a olhar os exemplos positivos que temos ao nosso lado. Há muitos avanços, né? E há muito que avançar. Né? Então basta, e a Ana disse muito bem, é o conhecimento. A grande chave libertadora é o conhecimento. A partir de você conhecer, a partir do momento que você conhece a si próprio, a sua identidade, a sua cultura, o seu antepassado, seus antepassados, a sua história, certamente você vai conhecer e vai ter mais força para lutar pelo seu presente e pelo seu futuro. Então, nesse dia, né, essa grande dica que a Ana dá é conhecimento, é exigir os seus direitos, porque todos nós temos os mesmos direitos, somos iguais e temos que exigir esses direitos e acabar, né, com esses pensamentos, essas formas de segregação que já não cabem mais no nosso mundo. Ana, gostaria de agradecer imensamente a sua presença, né, e gostaria de tê-la sempre aqui, que a sua presença é sempre agradável. Eu sei que em breve você estará conosco, né, na questão religiosa, porque você tem um testemunho muito bonito para dar com relação à novena do Bom Pastor. Né, eu vou deixar essa dica aqui para em breve nós vamos trazer a Ana aqui para falar
sobre esse testemunho que ela tem em relação ao Bom Pastor. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando e também agradeço meu grande amigo, meu bom pastor, querido, que eu amo demais, Oxalá, meu grande amigo, e também dizer ao meu povo negro que eu amo tanto, que busquem conhecer, gente, busquem os seus direitos, eles existem e estão aí para vocês. Tenham em nós, em mim, como em muitas outras pessoas, exemplo. Que quando a gente luta e busca, a gente chega. E nós temos muito ainda que caminhar e o caminho se faz juntos de mão dadas. Estamos aqui esperando a sua mão para tomarmos e caminharmos juntos. Um axé para todos vocês. Obrigado, Ana. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Até o próximo encontro. Até o próximo Kefas Entrevista.